Amém? Jeremias capítulo 1, versículo de número 4 diz assim: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, olha só, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse, Senhor, soberano Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu tenho vergonha de subir ali no púlpito e falar. Pois ainda sou muito jovem, disse o profeta. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá, e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Versículo de número 17. E você prepare-se, vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Glória a Deus. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença nós estamos e somos gratos a Ti, Senhor, porque não fomos nós que escolhemos ao Senhor, mas foi o Senhor quem nos escolheu. Foi o Senhor que nos colocou neste lugar. Foi o Senhor que nos trouxe aqui. É o Senhor que dá a palavra e é o Senhor quem abre o nosso coração para a palavra. Senhor, nós colocamos, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos, para que o Senhor faça das nossas vidas aquilo que o Senhor quiser. Senhor, nos dê a palavra, Senhor, nos dê a força, Senhor, nos dê a condição, Senhor, nos dê a função que o Senhor quer. Faça de nós, Senhor, como Teu vaso. Faça de nós aquilo que o Senhor quiser. Colocamos a nossa vida e a vida da nossa família em Tuas mãos, em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tem um texto que vai dizer assim, que o Senhor deu uma ordem para o exército de Israel, e eles não obedeceram essa ordem, e essa ordem era, olha, não peguem despojos desta guerra, não peguem as coisas que sobraram desse povo, porque não é para vocês tomarem desse povo bens, não é para vocês tomarem desse povo coisa alguma, porque Deus é aquele que cuida de nós, aquele que nos dá as coisas. E um homem desobedeceu a palavra do Senhor, esse homem chamado Acã, e por causa da desobediência de Acã, toda a família dele pagou um alto preço, porque ele desobedeceu a ordem do Senhor. Aqui é interessante, o chamado de Jeremias é o título aí. Veja que Jeremias, ele não escolheu a Deus. Lembra, tem uma música que fala assim, olha, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. E a Bíblia mostra assim, olha,
antes de você nascer, eu te escolhi. Eu te chamei. E eu não entendo as pessoas que falam assim, não, você não escolheu a Deus, você precisa ir a Deus, você precisa buscar a Deus. E a palavra de Deus mostra, por exemplo, eu vou te dar um exemplo da vida de Jeremias, mas poderia falar de Moisés, poderia falar de Paulo. Paulo escolheu a Deus. Paulo estava indo pelo caminho de Damasco, ele ia atacar os crentes. E Jesus aparece na frente dele e derruba Paulo. Falando, Paulo, a partir de agora você não persegue mais os crentes. A partir de agora você vai ser perseguido por causa do meu amor. Não foi Paulo que escolheu, foi Deus, Jesus que apareceu e falou assim, a partir de agora, você que perseguia, vai ser perseguido. Moisés não falou assim, não, agora eu vou libertar Israel. Deus aparece numa sarça de fogo ardente diante de Moisés e fala, a partir de agora, você vai ser, e você vai liderar o meu povo, você vai lutar contra o faraó e você vai libertar o meu povo. E é interessante que, que Moisés fala exatamente o que Jeremias falou. Mas Senhor, eu não sei falar. Lembra quando o anjo apareceu para Gideão? Gideão fala assim, Senhor, mas eu sou o menor. O outro fala, eu não sei falar. O outro fala assim, não, mas eu sou pequeno. E o Senhor fala assim, olha, eu não te chamo porque você é grande. Eu não te chamo porque você sabe falar. Eu não te chamo porque você tem estudo. Eu te chamo porque eu vou colocar na sua boca o que você tem que falar. Eu vou colocar sobre a sua vida a força que os apóstolos tiveram. Eu vou colocar na sua vida a força que Sadraque, Mesaque e Abidnego tiveram. Veja, você acha que um ser humano normal ia ter uma fornalha? Veja só, imagine essa igreja aqui como uma fornalha. Carvão. Quem gosta de fazer churrasco é assim, né? Acende a brasa lá e coloca a mão para saber se o carvão está na temperatura correta. E quando ele está muito alto, você não consegue segurar 3 segundos ali a mão sobre a brasa, porque é muito quente. Você acha que um ser humano, em seu perfeito juízo, ia falar assim, não, eu prefiro entrar na brasa do que adorar ao rei? Você acha que essa força vem de nós? Você acha que essa força vem do próprio ser humano? A palavra de Deus diz assim, não, essa força não vem de vós. Essa força é do Espírito Santo que está em vós. Jesus fala assim, olha, no final dos tempos vão perseguir vocês e vão matar vocês. Mas não se preocupem nem com o que vocês vão falar, porque o Espírito vai dar a vocês o que falar. Eu acho interessante que quando foi ter o julgamento de Estevão, depois vocês leiam lá em Atos, vai mostrar que Estevão, quando ele está diante dos mestres da lei, ele está diante dos juízes, ele começa a pregar lá dentro do júri. E a pregação de Estevão, ele começa a falar do início dos tempos até a vinda de Jesus. Quem deu essa autoridade, quem deu essa força, quem deu essas palavras para Estevão? Isso não veio dele, é do Espírito Santo de Deus que estava na vida de Estevão. Quem deu a força? O rei chama os 3 e fala assim, olha, se vocês não se prostrarem e adorarem a minha imagem, eu vou aquecer a fornalha. Já é quente. Só que eu vou aquecer 7 vezes mais. A resposta deles, eles falam assim, ó rei, Deus há de nos livrar das tuas mãos, e não entraremos na fornalha, mas mesmo que adentremos a fornalha, nós não nos prostraremos diante do rei. Nós não nos prostraremos diante da fornalha.
De quem que veio essa força? Falar assim, não, eu prefiro entrar na brasa 7 vezes mais quente do que negar o nome de Jesus. De quem vem essa força? Você acha que você tem essa força? Eu não acho que tem essa força. Muitas pessoas falam assim, não, mas no tempo de perseguição, eu não vou ter forças. Vai ter forças, porque quem dá essa força é o próprio Deus. Olha só, vamos meditar nesses versículos do chamado de Jeremias. Vamos tentar entender aqui, olha só, versículo 5. Diz assim, ó, antes de formá-lo no ventre, veja só, antes de ser formado, alguém pode ter escolha? Diga, sim ou não? A Bíblia diz assim, olha, nós, antes de sermos chamados pelo Senhor, nós estávamos mortos em pecado. Você já viu um morto escolhendo a cor do caixão? Quando ele está morto lá, você pergunta assim, qual caixão você quer, meu filho? Ele responde. Ele escolhe aonde vai ser sepultado? Como será o velório? É exatamente a nossa condição antes de Jesus. Nós estamos mortos. Nós não podemos escolher a Deus. E antes de formá-lo no ventre, eu te escolhi. E olha só que mais interessante ainda, ó. Antes de nascer, eu o separei. O que é separar? Separar vem do original santificar. Santificar no grego, irmãos, ele significa separar, consagrar, dedicar, tornar limpo. Então veja só, antes de Jeremias nascer, Deus separou, consagrou, dedicou e tornou Jeremias limpo. O que Jeremias fez para que Deus tivesse esse cuidado todo com a vida dele? Ele não fez nada, porque ele não nasceu ainda. Mas Deus fala assim, olha, antes de você nascer, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu já te santifiquei. Como que uma pessoa que é separado por Deus, cuidado de Deus, santificado por Deus, pode falar assim, não, eu não quero nada disso, eu quero ir pecar? Aquele que é separado e santificado por Deus, ele diz assim, eu quero Deus, mas não porque eu sou bom, não, eu quero Deus porque Deus, antes de tudo, me santificou. Aquele que é escolhido de Deus, irmãos, ele não escolhe nem a função. Ele não escolhe e fala assim, não, eu vou pregar. Não, eu quero cantar. Não, eu quero servir na igreja. Você pensa que é você que escolhe sua função? Veja só, Deus diz assim, olha, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu te separei e o designei profeta. Eu gravei um trio uma vez, irmãos, de 3 irmãs, e elas cantavam em vozes separadas, né? E o interessante é que as 3 nasceram, uma mais velha e as outras 2 eram gêmeas, e quando eu fui gravá-las, eu vi e percebi que uma nasceu com a voz aguda, outra nasceu com a voz média, e a outra nasceu com a voz grave. Sabe o que Deus estava mostrando? Olha, eu escolhi vocês para cantarem juntos e coloquei a textura da voz de vocês, uma em cada região, para quando vocês cantarem parecer um coral. Então elas não escolhem nem o timbre que tem, é Deus que coloca o timbre para que você cante ao Senhor. Você acha que Jeremias nasceu com uma escolha? Livre-arbítrio. Jeremias tinha livre-arbítrio. Ele podia falar assim, não, Senhor, eu não quero ser profeta, não. Leia aí o versículo 17.
Olha Jesus, Deus falando, olha. E você prepare-se. Vá dizer-lhes tudo o que eu ordenei. Não fique aterrorizado, não fique com medo deles, senão eu aterrorizarei você diante deles. Ele tinha a escolha de falar, não vou? Volta lá no versículo 5. Versículo 6 agora. Aí é o que você fala, o que eu falei. Mas Senhor, eu sou tão jovem. Senhor, tem tantas coisas que eu poderia fazer aí. Eu não quero ir lá cedo. Ter que cultuar 3 vezes na semana. Eu não quero. Deixa isso aí para quando eu for mais velho. Deixa isso aí para os outros. Deixa para eles que estão lá na frente da igreja fazer essas coisas. Aí Deus diz assim, no 7. O Senhor, porém, me disse, não diga isso. Não diga que você é muito jovem. E olha só, o profeta não escolhe nem a quem ele vai pregar. Deus diz assim, olha, a todos a quem eu o enviar. Veja só, o homem escolhido por Deus, ele não tem escolha de escolher a Deus. Ele não tem a escolha de falar, não quero ser santificado. Ele não tem a escolha da função. E ele não tem nem a escolha para quem ele vai pregar. Porque Deus fala assim, olha, a todos a quem eu te enviar, você irá. E o profeta não escolhe nem o que vai falar, porque Deus diz assim, olha, e dirá tudo o que eu ordenar a você. Quer dizer, eu não posso escolher a Deus, porque Deus já me escolheu. Eu não posso me santificar sozinho, porque Deus já me santificou. Eu não posso escolher a minha função, porque Deus já designou a minha função. Eu não posso escolher para quem eu vou pregar, porque Deus escolheu vocês para que eu pregue. E eu também não posso escolher o que eu vou pregar, porque é Deus que me dá as palavras para pregar para vocês. Que escolha eu tenho? Paulo diz assim, posso deixar de pregar? Eu não tenho mais escolha, porque Deus me escolheu para estar aqui. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Aleluia. Se você entender, irmãos, a minha maior oração é pedir ao Senhor que abra a mente de vocês para vocês entenderem isso. Porque se você entender isso, você vai falar assim, meu Deus, eu tenho que fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. E no fundo você sabe o que Deus quer que você faça. Deus já colocou aí no seu coração o que é para você fazer. É que você é teimoso, que você é teimosa. Você não faz aquilo que Deus está mandando. Mas não se preocupe, uma hora Deus puxa o anzol. Ele deixa você ir, está preso. Ele deixa, vai. Quando Ele puxar, irmãos, fique tranquilo, não quer vir quando Deus está falando tranquilo? Não tem problema. Quando Deus puxar, aí você vai falar assim, agora não tem mais jeito. Veja só, o profeta não escolheu Deus, o profeta não escolheu ser santificado por Deus, porque ele não tinha nem nascido, o profeta não escolheu a função dele, o profeta não escolheu a quem pregar e não escolheu o que pregar. Versículo 8. Não tenha medo. Deus encorajando o profeta, não tenha medo. Eu estou com você, meu filho. Não tenha vergonha, eu estou com você, diz o Senhor. Não tenha preguiça, porque eu estou com você, diz o Senhor. E olha só, Deus diz para o profeta que vai protegê-lo. Acompanhe comigo, folheie sua Bíblia aí, lá no mesmo livro de Jeremias, lá no capítulo 20.
Lá Deus falou que vai proteger o profeta. Versículo 20. Quando o sacerdote Passur, filho de Imer, o mais alto oficial do templo do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas, mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco que havia junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Mas Deus falou que ia proteger ele, e agora ele foi espancado. Em Apocalipse 3:10 diz assim, olha, eu vos guardarei da hora da provação. Aí as pessoas falam assim, não, então Jesus vai livrar a igreja, Jesus vai proteger a sua igreja. Mas a Bíblia também diz que o falso, o anticristo vai pelejar contra a igreja e vai vencer a igreja. Ele vai matar cristãos. Então Deus não protegeu? Deus protegeu. Deus falou assim, olha, você é meu, Ele não tira você das minhas mãos. Mas Deus não está falando assim, não, Ele não vai tocar no seu corpo. Mandou espancar o profeta e prenderam no tronco que havia junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Sabe por que Jeremias sofria? Porque Deus mandou assim, olha, vai e prega o que eu estou mandando. E quando a gente prega o que Deus está mandando, o povo não gosta. Quando a gente prega o que Deus manda, a igreja não enche. Agora se eu falo assim, levanta aí, o seu RG é tal número. Não, olha, o Senhor está falando que está com você, e que aquela oração que você fez, Deus te ouviu. Quantas orações você faz? E eu digo, todas elas, Deus está ouvindo. Veja capítulo 37. Versículo de número 11. Vai ser um pouquinho extensa isso aí, mas vamos lá. Versículo 11 diz assim, depois que o exército babilônio se retirou de Jerusalém por causa do exército do faraó, Jeremias saiu da cidade para ir ao território de Benjamim, a fim de tomar posse da propriedade que tinha entre o povo daquele lugar. Mas quando chegou à porta de Benjamim, o capitão da guarda, cujo nome era Gerias, o filho de Selemias, filho de Ananias, o prendeu e disse, você está desertando para o lado dos babilônios. Aí o profeta foi se defender, isso não é verdade, não estou passando para o lado dos babilônios. Sabe por que ele acusou o profeta? Porque a palavra de Deus, falando para o profeta, era falando assim, olha, diga ao rei Zedequias e ao povo de Israel para se entregarem para a Babilônia, porque Deus decretou que a Babilônia destruísse Jerusalém. E se eu não me engano, no capítulo 14, Jeremias vai questionar a Deus, porque ele está pregando contra Israel, ele está pregando que o rei Nabucodonosor ia invadir Israel, ia queimar as portas, ia destruir os muros, e tinha outros profetas falando assim, não, Deus não vai deixar isso acontecer, Deus vai livrar o seu povo. Vamos ler o texto? Se eu não me engano é 14, se eu estiver errado, tenha paciência, eu vou achar aqui o texto, para a gente meditar nele, a hora passa muito rápido. 14, versículo 11. Olha só. Então o Senhor me disse, não ore pelo bem-estar desse povo. Ainda que jejuem, não escutarei o clamor deles. Ainda que ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, eu não aceitarei, mas destruirei pela guerra, pela fome e pela peste. Essa era a palavra do Senhor, palavra dura. Mas olha Jeremias, mas Senhor, os profetas estão dizendo a eles que eles não vão ver guerra, não vão ver fome, e que o Senhor ainda vai dar prosperidade duradoura neste lugar.
Então o Senhor disse a Jeremias: é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, não falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, falsas adivinhações, adivinhações inúteis. É o que acontece hoje nas igrejas, adivinhações inúteis, irmãos, ilusões de suas próprias mentes. Por isso, assim diz o Senhor, quanto a esses profetas que estão profetizando em meu nome, embora eu não tenha enviado, e que dizem que não vai ter guerra, não vai ter fome, e que a fome não vai alcançar esta terra, estes mesmos profetas perecerão pela guerra e pela fome. O que está acontecendo? Jeremias está pregando a verdadeira palavra que o Senhor deu a ele para pregar. Olha, vocês têm que se render a Nabucodonosor, vocês têm que se entregar, porque se for assim, Deus vai poupá-los. E os outros profetas estão falando para o rei: não, rei, nós não vamos ver guerra, nós não vamos ser perseguidos, nós não vamos ter nada de coisa ruim, ao contrário, Deus vai dar prosperidade. Não é o que é pregado hoje? Olha, prosperidade, vocês não vão ver dificuldades, vocês não terão aflições. E o profeta está dizendo: não. É exatamente o contrário. Aí, olha só, volta lá para o 37. Por pregar a verdade, versículo 16, diz assim: Jeremias foi posto numa cela subterrânea da prisão, onde ficou por muito tempo. Por quê? Porque Deus deu a palavra para ele, e ele pregou exatamente o que Deus queria que pregasse. Esse tipo de mensagem, irmãos, ele causa estranheza a muitos pastores, sabia? Eles falam: não, Deus não faz essas coisas. Deus não deixa que o servo dele passe dificuldades. E Jesus diz assim: olha, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se o Senhor passou, o servo também vai passar. Porém, tenham bom ânimo. Capítulo 38. Olha como foi fácil a vida daquele que pregou o que Deus queria. E correu que Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Passur, Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, ouviram o que o Jeremias estava dizendo ao povo. Assim diz o Senhor: aquele que permanecer nessa cidade pela espada, pela fome, pela peste, morrerá. Mas aquele que se render aos babilônios viverá, escapará com vida e sobreviverá. E assim diz o Senhor: essa cidade certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Aí eles ouvem essa mensagem, em vez de se converter, eles falam assim: não, ele está querendo passar por lado dos babilônicos. Aí veja só, versículo 4: então os líderes disseram ao rei: este homem deve morrer, ele está desencorajando os soldados. É o que eles falam hoje: se você pregar desse jeito que Jeremias pregou, você está desencorajando os crentes, você está fazendo com que os crentes não queiram a Deus, você está desencorajando os soldados que restaram nessa cidade, bem como todo o povo, com as coisas que você está dizendo. Este homem não busca o bem deste povo, mas ele busca a ruína. Aí o rei Zedequias respondeu: ele está em suas mãos, o rei não pode mais se opor a vocês. Ele faz exatamente o que Pilatos fez. Pegou foi Pilatos ou Herodes? Acho que foi Pilatos mesmo. Ele pegou uma bandeja assim, cheia de água, e lavou as mãos. Façam de Jeremias o que vocês quiserem. Versículo 6 diz assim: assim pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas. Olha aí, irmãos. Amarraram as cordas embaixo dos braços do profeta que pregava a verdade e desceram ele na cisterna. A cisterna não havia água, mas somente lama.
E Jeremias afundou na lama. Aí ele podia falar assim: mas Senhor, eu estou pregando o seu evangelho. Senhor, eu estou pregando exatamente aquilo que o Senhor falou para eu pregar. O Senhor falou que ia me proteger. Aí Deus fala assim: Jeremias, eu estou te protegendo. Você está nas minhas mãos. Mas aquele que prega o verdadeiro evangelho no mundo, o mundo o odeia. Os irmãos de Jesus chegaram para ele e falaram assim: ei, tem uma festa lá, vai lá e faz uns milagres, porque o povo precisa ver o que você faz. Prega uma mensagem boa para eles. Aí Jesus olha para os irmãos e fala assim: olha, sabe por que o mundo ama vocês? Sabe por que o mundo gosta da pregação de vocês? Jesus dizendo: porque vocês não pregam contra o que o mundo faz. Quando a gente prega contra aquilo que a gente mais gosta, o mundo nos odeia. O profeta foi espancado, no primeiro texto que a gente viu. O profeta foi preso por muito tempo, no segundo texto que a gente viu, no 37. E no 38 agora, o profeta é jogado dentro de uma cisterna, sem água, mas cheio de lama. E ali ele afundou na lama. Olha isso, irmãos. Eu entendo que a palavra do Senhor ela não é fácil. A Bíblia diz que a palavra do Senhor nos constrange. A gente fica com vergonha, porque Deus fala assim: olha, eu coloquei palavra no seu coração. E você fala assim: eu não sei falar. Deus colocou um louvor na sua boca e você fala: eu não sei cantar. Eles cantam tão bem. Por que eu vou subir lá em cima e cantar? Eu estou aprendendo a tocar aqui, mas eles tocam tão bem. São profissionais. Por que eu vou subir lá para tocar? E Deus falando assim: olha, eu coloquei um talento nas suas mãos. E eu vou voltar para buscar a igreja. E vou perguntar o que você fez com o seu talento. Se você estiver enterrando o seu talento, a palavra do Senhor Jesus tem uma palavra para você. Servo inútil e infiel. Quem aqui quer ser chamado de inútil e infiel? Levanta a mão. Você sabe exatamente do que eu estou falando. E o meu desejo aqui, eu estava falando isso com a minha mãe, acho que semana passada. O meu desejo aqui não é pregar evangelho superficial para que você entre aqui, se sinta alegre e saia daqui vazio. É preferível ter 10 crentes aqui, mas que quando Jesus volte, os 10 subam para morar com o Senhor. Eu fico imaginando assim, nós temos aqui pouco mais de 20 pessoas. Se Jesus voltar e um ficar, nós subimos com 90% de aproveitamento, 95% de aproveitamento. Se for uma igreja de 1000 pessoas e 10 subirem, Jesus vai falar assim: eu te dei uma igreja de 1000 pessoas e 10 subiram. É melhor ter 20 e os 20 alcançar a glória do Senhor. Evangelho genuíno e evangelho que nos faz pensar é o evangelho que nos faz mudar. Se for para pregar um evangelho falso para que os irmãos fiquem felizes, eu prefiro baixar as portas, entregar a chave para o dono do salão e ir embora, irmãos. Você pensa que pregar o verdadeiro evangelho, nós teremos coisas boas na terra? Nós teremos o Neymar aqui? Tem uma dupla sertaneja. Como é que é o nome delas? Eu vou falar, não estou nem aí, eu vou falar. As meninas lá, Simone e Simária. Não, eu me converti, eu quero louvar ao Senhor. Eu estou até cantando com alguns cantores gospel para adorar ao Senhor. Aí a Zuleika me mandou um vídeo dela num show se esfregando com outro cara. Mas está louvando ao Senhor. Deus não aceita esse louvor, irmãos. Deus é um Deus santo. O que significa ser santificado? Quando Deus falou para Jeremias: olha, eu te santifiquei, Deus diz assim: olha, eu te separei. Você não é mais deste mundo, você não faz mais as coisas deste mundo, você não vive mais pecando, você não é escravo mais do pecado, mas você é servo de Deus, vive como servo de Deus, fala como servo de Deus, vê como servo de Deus, age como servo de Deus e sofre como servo de Deus.
O pastor falou que quando Jesus andava, tinha uma multidão que seguia Jesus. Mas quando Jesus falou assim, olha, vocês para me seguirem, vocês têm que beber do meu sangue e comer da minha carne. O que aconteceu com a multidão? Ó, foi embora. Aí os discípulos falaram assim, não, Jesus, que palavra dura é essa? O povo está indo embora. Jesus olha para os discípulos e fala, vocês não querem ir embora também? Pode ir. Aí Pedro olha para ele, Senhor, para onde vamos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. A palavra de vida eterna é dura, é difícil, traz muitas aflições, não são poucas. A Bíblia diz, muitas são as aflições do justo. Aleluia. Mas é Deus quem nos chamou, é Deus quem nos separou, é Deus quem nos fortificou, é Deus que nos trouxe aqui para trazer essa palavra, para que a gente tenha uma consciência diferente, renovada, transformada, e a gente fala assim, não, realmente tem aqui dentro do meu coração vontade de fazer algumas coisas, e eu não estou fazendo. Tem ou não tem? Tem, eu sei que tem. Vocês ficam meio assim, mas tem. Você sabe que lá no fundo o Espírito Santo fala assim, olha, você tem que pregar. Já passou da hora. O Espírito Santo te fala assim, olha, você tem que cantar. Você tem que servir na igreja algumas coisas que são talentos seus. Cuidado. A gente, há uns 3 meses atrás, eu subi aqui no púlpito e falei, irmãos, a gente precisa cuidar das crianças. Ninguém se manifestou. Será que o Senhor olha para nós e fala assim, ali tem servos fiéis que obedecem a minha palavra? Irmãos, eu já falei aqui algumas vezes, se for para nós servirmos ao Senhor, como crentes mornos, o Senhor vai nos vomitar da sua boca. Aí ele fala assim, olha, é melhor vocês serem frios. Quer servir ao mundo? Sirva. Mas se você fala assim, não, eu quero me santificar porque o Senhor me chamou. Eu quero ser santificado. Eu quero honrar a santificação que Deus me deu. Eu quero honrar o chamado que Deus me fez. Então, embora me prendam, me joguem na lama, eu vou pregar e fazer exatamente aquilo que meu Deus designou. É dura, é difícil, mas esta é a palavra do Senhor. E que você tenha em mente aquilo que nós tentamos ensinar aqui. Quando o pastor fala assim, eu não vou mais orar, não é maldade, irmãos. É porque nós precisamos nos posicionar. Eu preciso de Deus, eu dependo de Deus, eu vivo para Deus. É Ele quem ilumina meu caminho, eu só vou aonde Deus manda, eu só falo aquilo que Deus manda, eu só faço aquilo que Deus quer, eu vivo para Ele, eu faço o que Ele quer, eu só louvo a Ele, eu só canto para Ele, a minha vida é voltada para Ele, a minha família é voltada para Ele, no meu trabalho eu glorifico ao Senhor, na escola eu glorifico ao Senhor, na minha casa eu glorifico ao Senhor, a minha vida pertence ao Senhor. Se é assim a sua vida, fique tranquilo, o Senhor vai cuidar de todas as áreas da sua vida. Mas não é assim a minha vida ainda. Converta-se dos seus maus caminhos, entenda o chamado de Deus para a sua vida, porque todos nós, Jesus falou assim, olha, ide e fazei discípulos, ide e preguem o Evangelho. Isso não é para mim somente, não é para o pastor somente, é para cada um de vocês aqui. Eu não vou pedir desculpa pela palavra, porque quem dá a palavra é. Então a responsabilidade é dele, fale com ele, reclame com ele. E eu espero, irmãos, aquilo que eu falo direto, que nós sejamos verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e em... Fique de pé em nome de Jesus.
Vamos agradecer ao Senhor. Pai, diante da Tua presença nós estamos. Nós somos agradecidos a Ti pela Tua palavra. Nós somos agradecidos a Ti porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos separou, porque o Senhor nos santificou, porque o Senhor nos deu a tarefa na qual o Senhor quer que cada um de nós façamos. O Senhor nos deu a quem pregar e o que pregar. Senhor, que nós não sejamos aterrorizados diante do povo, mas que o povo se sinta aterrorizado pela palavra que sai da nossa boca. Que o Senhor coloque em nós, Senhor, o seu temor, que o Senhor coloque em nós a sua coragem, que o Senhor coloque em nós astúcia, que o Senhor coloque em nós reverência, que o Senhor coloque em nós temor, tremor diante da Tua palavra, que nós sejamos servos verdadeiros do Senhor, que adoram, Senhor, a Ti, Senhor, com honra, com glórias, com louvores verdadeiros. Senhor, receba, Senhor, o nosso culto, receba os nossos louvores, as nossas petições, as nossas orações, que a palavra transmitida hoje encontre terreno fértil e floresça, Deus, para que nós estejamos prontos, ó Deus, para servir a Ti em qualquer momento, ó Deus. Nós te pedimos, nós somos gratos, pedimos que o Senhor abençoe a nossa semana, guarde, Senhor, a nossa semana de trabalho, guarde aqueles que vão estudar, Senhor, no trabalho de cada um, prospere a vida dos Teus filhos, guarda a vida dos Teus filhos, desprende, Senhor, tudo aquilo que está preso na vida financeira dos Teus filhos, nos ensina a ser bons administradores, nos ensina a ser bons profissionais na área que nós temos, que o Senhor derrame uma bênção de sabedoria nessa igreja, nesta manhã, para que o Teu povo seja próspero na palavra, próspero no trabalho, próspero no louvor, próspero na oração, próspero na família, próspero no trabalho. Senhor, em nome de Jesus, abençoe o Teu povo nesta manhã. É o meu pedido a Ti, Senhor, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. A igreja diz: Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.